Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para gravar, fazer alguns comentários para que eu possa ensinar sobre a forma de cálculo que era utilizada antes da reforma da Previdência e agora qual é a forma de cálculo utilizada após a reforma da Previdência. Qual que é a importância disso? A importância é porque antes da reforma era de um jeito e após a reforma é de outro, no qual após a reforma o INSS prejudicou muito o contribuinte, tá bom? Eu vou ensinar o passo a passo aqui como fazer e caso vocês tenham dúvidas podem me perguntar, tá bom? Primeiro ponto, quando ocorreu a reforma da Previdência? Qual foi a data? Qual foi a data, Riquelme? Qual foi a data, Tamires? 13/11/2019. Essa foi a data da reforma da Previdência, entendeu? Então aqui a emenda constitucional 103/2019, tá bom? Antes da emenda, era utilizado o seguinte, a base de cálculo. O INSS, ele pegava como base de cálculo a média das 80 maiores contribuições descartava as 20 menores, ok? E o resultado da média das 80 maiores era a base de cálculo dele, inicial. Após a reforma da Previdência, isso mudou. Hoje, o INSS, após 13/11/2019, o INSS utiliza como base de cálculo a média de todas as contribuições. Tiago, e qual que é a diferença disso? No passo a passo, na hora que nós formos fazer o cálculo, vocês vão ver. É importante salientar o seguinte, esse cálculo é utilizado para aposentadoria por idade, tá bom? E a aposentadoria por idade, são necessários quantos anos de contribuição para se aposentar? 15 anos, tá bom? Então é necessário 15 anos de contribuição, no mínimo 15 anos. Tá aqui. Ok? E vamos lá. Um outro fato importante é que qual que é o valor teto do INSS hoje para valor de aposentadoria no regime geral? R$ 7.087. Hoje as aposentadorias elas variam entre um salário mínimo, 1.212 em 2022, até R$ 7.087, tá bom? Então, eu vou colocar aqui como observação, teto hoje R$ 7.087. É necessário no mínimo 15 anos de contribuição, tá? Só como para facilitar os cálculos, então o teto do INSS hoje é R$ 7.087. Mas para facilitar os cálculos, vou colocar aqui a média contributiva do cara foi 10 mil. Então o cara durante 80 meses contribuiu sobre 10 mil reais, certo? Então, 80 meses dá quanto? 80 meses de 10 mil dá quanto de contribuição? 800 mil. Não dá 800 mil? Beleza. Só que 20 contribuições do cara foi de apenas um salário mínimo. Então, 20 contribuições vezes 1.212 dá quanto? 24.240. Só que, antes da reforma da Previdência, descartava as 20 menores. Então, esses 24.240 não entravam na base de cálculo. Então, 800 mil, que é a média de contribuição do cara, dividido por 80 contribuições, foram 80 contribuições, qual que é o
o valor da aposentadoria do cara com base de cálculo? 10 mil reais. Porque pega 800 mil dividido por 80 dá 10 mil. Ok? Após a reforma da Previdência, isso mudou. O INSS utiliza todas as contribuições, as 80 maiores e as 20 menores. Então é o seguinte, então dá 800, essa soma aqui, ó, dá 824.240. 824.240. Tô sem caneta parou de funcionar, porque não sei se vocês são pai, você é pai ou mãe, não sei se tem filhos. Olha aqui, ó, olha a arte que minhas meninas fizeram. 824.240 dividido por quanto? Por 100, porque pega as 80 contribuições mais as 20 menores. Dividido por 100 dá quanto? Meu deu 8.242,40. Então a base de cálculo aqui vai ser 8.242,40. Ou seja, só nessa primeira etapa o INSS fez um corte de quanto? 1.600. 10 mil menos 8.240 dá quanto? Dá 1.757,60. 757,60. Aqui, ó, 1.757,60. O prejuízo já começou aqui, tá? Isso aqui é a primeira etapa, a primeira forma de cálculo. Só que esses 10 mil, além disso, que é a base de cálculo, aqui tem um outro facão que eu digo, que vem cortando o valor do benefício. Aqui é o seguinte, 70% antes da reforma, mas após a reforma é 60%. Ou seja, o cara vai aposentar, a média de contribuição do cara foi 10 mil reais. Esses 10 mil multiplica por 70. O cara trabalhou 15 anos, os 15 anos necessários para aposentar, certo? Então, aí, em regra, a base inicial dele é 70, ou seja, 7 mil. E aqui não é 70, que vai para 60. Ele já tomou prejuízo aqui. Ele tomou outro prejuízo aqui, certo? Só que além dessa base de cálculo, tem outro detalhe. A cada ano trabalhado, antes da reforma, multiplica-se 1%. Ok? Após a reforma ficou mais benéfico. Após a reforma, cada ano trabalhado, multiplica-se 2%. Thiago, mas após a reforma ficou melhor. Legal, ficou melhor. Só que, aonde está a pegadinha aí? Antes da reforma, começa a contar desde o primeiro ano de contribuição. Primeiro ano de contribuição. Ou seja, aqui começa a contar após o 16º ano de contribuição. Após o 16º ano de contribuição. Então vamos lá fazer o cálculo. Antes da reforma, a média salarial do cara, 10 mil reais. Por quê? Pega as 80 maiores e descarta os 20 menores contribuições. Ok? 10 mil vezes 70% dá quanto? Dá 7 mil. Ok? Então eu faço o seguinte: 7 mil, 70%. Ok? Aqui dá 7 mil. Aí o cara trabalhou 15 anos. Suponhamos que no primeiro cálculo o cara trabalhou 15 anos. Começa a contar 1% a partir do primeiro ano de contribuição. Então, 70%. 1% vezes 15 anos é igual 15%. Ou seja, mais R$1.500. E aqui então vai ser 85%, que dá igual a R$8.500.
Entendeu? Em contrapartida, aqui vai ser diferente. Suponhamos que o cara trabalhou 15 anos também. Ok? A mesma forma de cálculo. O mesmo período contributivo, 15 anos. Então, aqui vai 60%. 60% de 8.240 dá quanto? 8.242? Vezes 60%. Vamos lá, eu vou continuar aqui enquanto vocês fazem o cálculo. Então aqui, ó, o cara trabalhou, nesse primeiro exemplo, o cara trabalhou somente 15 anos, certo? Só que os 15 anos são obrigatórios ele ter, então não incide 2%. Então a aposentadoria do cara vai ser 60% de 8.242, que dá quanto? 4.945 e 44 centavos. Ou seja, exemplo A. Aqui o nosso cliente que aposentou com direito adquirido antes da reforma, a base de cálculo dele é 10 mil, porque maiores 80 contribuições. Aqui ele já perdeu, após a reforma, 1.757, porque pega a média de todas as contribuições. Tem uma base com um corte aqui, antes da reforma, de 70%, após a reforma é 60%, e aqui tem outro fato multiplicador que, antes da reforma, multiplica 1% desde o primeiro ano de contribuição. Após a reforma da Previdência, multiplica 2% somente após o 16º ano de contribuição. Ok? Então, antes da reforma do cliente, que aposentaria com R$ 8.500, após a reforma, a aposentadoria dele cai para R$ 4.945. Quase 50%. É um absurdo. Entendeu? Vamos para um plano B? Suponhamos que o cliente agora, um outro exemplo, trabalhou ali 20 anos. Aqui, 20 anos. Legal? Então, como que eu faço esse cálculo? Eu faço o seguinte, 70% ele já tem, ok? Então aqui 70%. Só que ele trabalhou 20 anos, 20 anos vezes quantos por cento? Vezes 1. Dá quanto? Dá 20%. Não dá? Porque começa a contar desde o primeiro ano. Então nós temos quantos por cento aqui? 90%. Então vamos lá. 70% de 10 mil, 7 mil. 20% de 10 mil, 2 mil. Então aqui dá 9 mil. Que é a mesma coisa de 90% vezes 10 mil dá 9 mil. Igual. Ok? Após a reforma da Previdência, mudou. Aqui vai 60%. 60% de 8.240 é quanto? 4.945, certo? R$44. Só que o cara, ele trabalhou 20 anos. Antes da reforma, começa a contar 1% desde o primeiro ano. Após a reforma, começa a contar 2% após o 16º ano. Então, quantos por cento remanescente ele tem aqui? Ele trabalhou 5 anos a mais do necessário. Então, é 5 anos vezes 2% é igual 10%. Certo? Então, aqui eu tenho 60% mais 10%, contando com os anos remanescentes, eu tenho 70%. 10% de 8.242 dá quanto? R$824,24.
Então, qual que é o valor? 70% de 8.242. Quanto? 5.769 reais e 40 centavos. Olha o quanto mudou. Ok? Olha o prejuízo do cliente. Essa daqui, ó, por você ter reconhecido não apenas 15 anos, por você ter sido diligente e ter reconhecido 20 anos de contribuição do cara, o teu cliente ele vai receber um valor a mais na aposentadoria mensal, certo? Vai ser melhor que esta, só os 15 anos. Tem advogado que entra com um processo de aposentadoria e só quer reconhecer os 15 anos ali. Isso é um absurdo, traz um prejuízo gigante para o cliente, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então essa daqui, por você ter reconhecido 5 anos a mais, foi melhor que ser reconhecido apenas 15 anos, tá? Mas tem um outro detalhe. Mesmo que você entre com um processo após a reforma da Previdência, você entrou com um processo agora 2022. Entrou com um processo, deu entrada no processo administrativo ou judicial após a reforma, em maio de 2022. Você fez o pedido. O início do pagamento vai ser quando? A partir da data da entrada do requerimento. Você vai começar a receber a partir do pedido, maio de 2022. Se eu fiz o pedido em junho de 2021, após junho de 2021, certo? Porque após 2014, teve uma outra reforma do STF, fala que a concessão do benefício deve ser concedido após o requerimento administrativo. Então, maio 2022 ou junho de 2021, não importa a data que você deu a entrada, certo? Só que é muito importante, se você perceber que o seu cliente preencheu os requisitos antes da reforma, o juiz vai mandar o INSS pagar após a reforma. Só que a base de cálculo tem que ser utilizada da lei anterior. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Então é muito importante no teu requerimento administrativo e é muito importante no teu processo judicial, na tua petição inicial, que seu cliente preencheu os requisitos antes da reforma da Previdência, constar que seu cliente tem um direito adquirido da regra anterior, que é a regra mais benéfica. Por quê? Por conta disso daqui, das 80 maiores contribuições, descartando as 20 menores, por conta de ser 70% e não 60%, e por conta de ser 1% por ano contributivo, desde o primeiro ano de reconhecimento. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, só para finalizar. Suponhamos que o cara trabalhou, exemplo C, o cara trabalhou 30 anos, você conseguiu reconhecer pro cara 30 anos contributivo. Mas esses 30 anos não é só pagado, 30 anos pagado não, como empregado ou como trabalhador individual. Isso pode ser reconhecido o período rural, inclusive após os 6 anos de idade. Isso entra na base de cálculo. Então é muito importante, se o cara foi rural, inclusive com os pais, você pegar a maior quantidade possíveis de documentos para reconhecer, tá bom? Então suponhamos que você reconheceu o cara que 30 anos de contribuição. Como é que é a base de cálculo aqui? Então vai ser 70%, que é a regra geral, certo? 1% vezes 30 anos de contribuição dá quantos por cento? Dá 30%. 30%. Ok? Então, aqui vai ter 100% da média contributiva do cara. Que vai dar... Aqui é 7 mil. Aqui, 3 mil. E aqui, 10 mil reais. Em contrapartida, após a reforma da Previdência, é 60% sobre a média de todas as contribuições, 4.000
945,44. O cara trabalhou 30 anos, certo? Então vai ser o quê? 2% sobre quantos anos? 15. Sobre 15? Por que 15? Porque é o excedente. Pode falar alto. Porque o excedente é os 15 anos. Porque só começa a contar após o 16º ano. Entendeu? Então 2% vezes 15 dá quanto? Dá 30%. Então, calculei. 30% de R$ 4.945,44. Calcula assim, 4.945,44 vezes 30%. Dá quanto? 1.483 1.483 e 63 centavos. 63 centavos. Multiplica os dois. Aqui vai para 90% de esse valor, que dá quanto? 945, 6.429 6.429 e 7 centavos. e 07. Olha a diferença que dá no valor da aposentadoria do seu cliente antes e pós-reforma. Entendeu? Isso aqui é uma base de cálculo utilizada para a aposentadoria por idade. A base de cálculo utilizada para a aposentadoria por invalidez e benefício por incapacidade é semelhante a esta. Tem algumas, muda uma coisa ou outra, mas também é semelhante a esta. Tá bom? Então, é muito importante, é fundamental quando você fizer o atendimento com o seu cliente, você perguntar se ele já foi rural com os pais, se ele já teve propriedade rural ou a esposa teve propriedade rural, se ele já serviu o exército, tá bom? Pedir a carteira de trabalho dele física, toda se possível. Doutor, eu posso entregar a carteira digital? Não é aconselhável, porque a carteira digital é só uma fotocópia do que consta no QNIS. E a gente sabe que o QNIS do cliente tem muitos erros, tem muitas falhas. Okay? Tem vários vínculos, os vínculos principalmente mais antigos, não constam no QNIS. Ou quando consta, o cara trabalhou lá 4 anos na empresa, mas consta 2. Consta o período e não consta o salário contributivo. Certo? Isso afeta na base de cálculo. Porque quando o agente do INSS, o analista do INSS, vai calcular a aposentadoria, o cara trabalhou de 94 a 98 e tem lá 2 anos de contribuição, R$2.000. Mas os outros 2 anos não consta o salário no QNIS, o analista vai colocar qual valor? 0. Mas Thiago, como é que o cara trabalhou mais 2 anos e não tem contribuição, não recebeu salário nenhum? O analista não é adivinho. Ele vai colocar 0. É obrigação do advogado, sua, pedir o reconhecimento dessas remunerações. Tanto dos vínculos que não constam no QNIS, quanto das remunerações. E Thiago, como que eu faço isso? Como que eu descubro qual que é o valor das remunerações, o valor do período trabalhado e o valor das remunerações? Tem várias formas. Primeira, carteira de trabalho física. Lá vai constar o valor que era o salário do cara na data da admissão e mais para frente em algumas folhas, a parte alterações de salários vai ter as alterações de salário. Uma outra forma, contrato de trabalho. Uma outra forma, olerite da época. Uma outra forma, vamos lá, extrato FGTS, extrato analítico do FGTS. Uma outra forma, vamos lá, ERIC, extrato do CAGED. Antes, agora o CAGED e RAIS meio que saiu em desuso, porque agora é tudo digital e beleza, está informatizado. Mas até uns 2 anos para trás,
O CAGED era uma declaração que todo empregador fazia ao governo federal com as admissões, as contratações e as demissões mensais. Todo funcionário que entra na empresa e sai da empresa, a empresa tem que declarar para o governo quem entrou, quem saiu, qual que é a data de admissão e o valor do salário. Entendeu? Isso chama, essa declaração chamava CAGED. Essa mesma informação, mas de forma anual, é RAIS. O nome dela é RAIS. Essas informações constam na empresa onde o cara trabalhou. Ou, se você pedir para a Receita Federal ou para o Ministério do Trabalho, consegue também. Certo? Ali você vai conseguir o período contributivo do cara, do seu cliente, e o valor das remunerações. Tiago, mas não consta no QNIS. Aí você vai ter que fazer um pedido de... Qual que é o nome do pedido, Eric? Atualização de vínculos e remunerações. Atualização de vínculos e remunerações. Certo? Então isso é muito importante fazer esse reconhecimento, esses cálculos. Tá bom? E pedir essas averbações. Mas sim tomar um cuidado. Tá bom? Porque tá muito em pauta agora a revisão da vida toda. Tem gente que atua em direito previdenciário e não sabe mexer com previdenciário, acha que aposentar o cliente aposentou o cliente, ele tá feliz. Mas não é isso. A aposentadoria é muito mais. Entendeu? Aposentar o cliente é fácil, mas aposentar o cliente com o valor que ele realmente tem direito, isso que é o complexo, depende de cálculo. Entendeu? Depende de cálculo, tá? Essa é uma forma de cálculo, ok? Mas existe inúmeras outras formas de cálculos que o advogado ele tem que analisar na hora de entrar com pedido. Vou dar um outro exemplo agora, está muito em pauta, inclusive essa semana voltou à tona, o STF colocou em pauta de julgamento a revisão da vida toda. Tiago, o que é a revisão da vida toda? Vamos lá. Revisão da vida toda, só vou fazer uma abordagem aqui. Revisão, vida toda. Antes de 1994, nós tínhamos... Qual que era a moeda que circulava no país? Cruzado, cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro real. Tinha de tudo. Depois do RV e o RV, que foi a moeda de transição. Só que o real passou a vigorar a partir de qual data? Julho 1994. Estava nascendo. E eu também, tá? Um ano antes. Sou muito velho, não. 1994. Para quem não sabe, o INSS utiliza como base de cálculo para conceder as aposentadorias hoje apenas as contribuições feitas no plano real. Plano real. Ou seja, após 1994. Ou, Thiago, mas e quem teve contribuições antes de 94? O INSS utiliza como base de cálculo? Não. Ele utiliza o período ali. Se você trabalhou de 70 a 80, ele vai reconhecer os 10 anos, mas não vai reconhecer os valores de contributivos. Isso está certo ou está errado? Depende. Tá bom? Isso é benéfico ou maléfico? Depende. Se o cara tinha baixos salários antes de 94, não vale a pena entrar com pedido de revisão. Baixo salário. Baixo salário. Se as contribuições do cara, as maiores contribuições do seu cliente foram feitas após 94, não vale a pena. Entendeu? Fazer a revisão. Por quê? Porque o INSS utilizou só os salários altos, só os salários após 1994. Entendeu? Se você fizer a revisão,
o cara teve 10 anos de contribuição antes de 94, com salário baixo, isso vai entrar como média com as contribuições feitas após. Então, o cara aposentou hoje no valor, por exemplo, de 3 mil reais, o cara trabalhou lá 10 anos com salário mínimo, valor baixo. A aposentadoria do seu cliente vai cair. Para quanto? Sei lá, talvez um salário mínimo. 212. Então não compensa, nem tudo compensa, nem todos os clientes vão ter direito à revisão da vida toda. Tá bom? Em contrapartida, se o seu cliente ele teve altas contribuições antes de 1994, compensa fazer a revisão. Por quê? Porque a aposentadoria do cara vai aumentar. Certo? Mas isso, o STF vai decidir agora essa semana. Nós estamos hoje no dia 22 de novembro de 2022, eu acho que colocou em pauta dia 25, quinta ou sexta-feira, tá bom? E vamos ver se vai ser procedente, se o STF vai acolher até a revisão da vida toda ou não. Se não acolher, vai continuar a regra que está. Só vai valer as contribuições feitas após 1994. Se o INSS julgar favorável aos contribuintes, o contribuinte poderá pedir a revisão ou pedir a concessão da aposentadoria, para quem não é aposentado, sobre a média de todas as contribuições. Só que só aconselho fazer isso após um prognóstico, após um planejamento previdenciário, que um advogado especialista deve fazer, para ver se para o teu cliente compensa ou não fazer essa revisão, esse pedido de revisão de aposentadoria. Tá? A revisão da vida toda é uma forma de revisão. Tem inúmeras outras formas de revisão que as pessoas, que os advogados não sabem. Inclusive agora recentemente, após a reforma da Previdência, teve tem a revisão da vida toda, tem a revisão, vamos lá, Eric, me lembre, tem a revisão da vida toda, tem a revisão do buraco negro, tem cliente que tem como aumentar o valor da aposentadoria, tem uma outra revisão. Suponhamos que o seu cliente ele entrou com uma ação trabalhista e foi reconhecido um vínculo ali de 5 anos e um salário. O cara trabalhou sem carteira, foi reconhecido. É importante pegar essa sentença e averbar no CNIS. Por quê? Se for contribuições altas, boas. Por quê? Vai aumentar o valor da aposentadoria. Se for contribuição baixa, tem que tomar cuidado. Tá bom? Período insalubre. Todos nós sabemos, vocês sabem, né? Mas tem gente que não sabe o seguinte: quem trabalhou em ambiente insalubre ou periculoso, a forma de cálculo é diferente. Quem trabalhou, um exemplo, 10 anos em ambiente insalubre ou periculoso, a forma de cálculo é diferente. Se você trabalhou 10 anos num emprego normal, numa atividade normal, é reconhecido 10 anos. Se você trabalhou 10 anos no ambiente insalubre ou periculoso, a forma de cálculo é diferente. O homem multiplica 10 anos vezes 1,4. A mulher multiplica 10 anos vezes 1,2. O homem vai ter reconhecido 14 anos e a mulher 12 anos. Entendeu? Qual que é a diferença que isso traz na aposentadoria? Ou seja, transformar o período especial, 10 anos especial, em comum, de 10 para 14 ou 10 para 12. Aumenta o período contributivo. Isso aumenta o valor da aposentadoria, aumenta a base de cálculo lá atrás, igual eu mostrei anteriormente. Entendeu? As mulheres agora já me olharam com cara feia aqui. E essa desigualdade de 14 anos para homem e 12 anos para mulher? É porque a mulher aposenta mais cedo. A aposentadoria por tempo de contribuição, um exemplo,
o homem precisa de 35 anos de contribuição. E a mulher precisa de quanto? 30. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Um outro exemplo agora, isso aqui é uma outra revisão. Um outro exemplo muito interessante teve a reforma da Previdência e houve uma brecha ali na lei sobre uma brecha na lei que ficou muito famosa no meio jurídico, entre os advogados especialistas em direito previdenciário, que foi a tese da contribuição única. Ela é um pouco complexa, não vai dar para eu gravar agora, mas eu vou comentar sobre ela. O que é a tese da contribuição única? A tese da contribuição única é o seguinte: suponhamos que o seu cliente já preencheu seu cliente aposentadoria por idade urbana ali. O homem aposenta com quanto? Com 65 anos. E a mulher? 60, não é? Isso. Urbana ou híbrida, que pega o rural. Aposentadoria híbrida. Okay? Ou urbana. Ok. O que é a tese da contribuição única? Isso aqui foi um tiro no pé do INSS. É o seguinte: o INSS não utiliza pega como a base de cálculo apenas julho de 94, certo? Suponhamos que de julho de 94 para cá o cara não teve nenhuma contribuição. Mas antes de julho de 94, o cara teve ali 15 anos. O cara trabalhou de 75 a 80 como urbano, como carteira assinada, como contribuinte individual ou como rural. Então você reconheceu o período do teu cliente de 15 anos antes de 94. Antes 94. Certo? Ok. O que os advogados faziam quando o cliente procurava? Faziam um planejamento previdenciário, isso é muito importante. Ia lá, gerava um GPS com o teto do INSS, o salário mínimo é R$ 7.087. O teto do INSS hoje você vai pagar de GPS 1.200 e pouquinho, já dava um boleto, uma única contribuição. Agora, abril de 2022, certo? Aí aparecia lá, você reconhecia pro cara 15 anos antes, ou 14 anos e 11 meses antes de 94, e uma contribuição após. Qual que é a base de cálculo que o INSS utilizava? Pegava, o INSS utiliza a média de cálculo apenas após a reforma da Previdência, não é? Apenas após 1994. Então daria ali o teto do INSS, R$ 7.087. Vezes 60%, multipliquei 60%. 7.067 vezes 7.087 vezes 60%. Por que 60%? Porque essa base de cálculo que é após a reforma. Que dá quanto? 4.252,20 4.252,20 Por que isso? Ou seja, uma única contribuição, o cara aposentava com R$ 4.252. Tem gente que contribui 40 anos para o INSS no valor de 3.000 por mês e aposenta com R$ 1.500, R$ 2.000. O cara aqui com uma única contribuição após 1994 aposentaria com R$ 4.252. Entendeu? Mas nessa tese aqui houve uma lei complementar no dia 14 de maio de 2022, vetando isso daqui, colocando como fator de cálculo após 1994 de no mínimo
108 contribuições. Ou seja, se o cara fez uma contribuição de 4 mil e uma contribuição teto 7.087, essa contribuição 7.087 vai ter que ser dividido entre 108 contribuições zeradas. Então uma cheio e 107 zerada, não cai para um salário mínimo. Entendeu? Então é muito importante se atentar a isso. Mas isso aqui não está perdido. Não está perdido. Inclusive, este ano eu acompanhei um caso de um cliente, ele foi a vida toda rural, reconheceu o período rural lá atrás, certo? Só que o cara foi pagar o GPS agora, trabalhador rural, foi pagar o GPS de um salário mínimo. E a mulher do caixa errou e pagou, em vez de ser 1.114, pagou, em vez de ser 114, 121 reais, ela pagou 1.221. Ela pagou errado. Mas consta então no CNIS desse cliente, desse segurado, que a contribuição dele em fevereiro de 2022 foi de 1.200 e pouco teto. O dele pode utilizar essa regra da contribuição única, certo? Então, não basta aposentar o seu cliente, você tem que se atentar qual é o melhor benefício, qual é a forma de cálculo. Tem um outro detalhe importante aqui, ó. Isso daqui eu falei sobre base de cálculo, eu falei agora sobre revisão de aposentadoria. Tem mais o que? Tipos de benefícios. Tem gente que acredita, inclusive advogado, que acredita que só existe aposentadoria por idade. Que se subdivide em idade por aposentadoria em idade rural, aposentadoria em idade urbana e aposentadoria híbrida, que pega tanto rural quanto urbano, certo? Mas, Eric, quais são os tipos de benefícios previdenciários que existem? Tem aposentadoria por invalidez, auxílio doença. Aposentadoria por invalidez após a reforma tem um outro nome, benefício por incapacidade definitivo, permanente, e o auxílio doença é benefício por incapacidade temporária, entendeu? Nós temos a aposentadoria especial. A aposentadoria especial subdivide em uma porrada de professor, do trabalhador em câmeras frias, do trabalhador em ambiente insalubre, periculoso, do eletricista, do quem trabalha em mina subterrânea. Tem uma porrada de aposentadoria especial, tá? E nós temos a aposentadoria por tempo de serviço, que é denominada aposentadoria por tempo de contribuição. Após a reforma, houve um comentário que ela acabou, entendeu? Que ela não é mais usada. Isso depende. Para quem começou a contribuir agora, não vai ter aposentadoria por tempo de contribuição. Não irá se aposentar por tempo de contribuição. Só que quem já tem o direito adquirido antes da reforma ou estava na regra de transição, vai ter direito sim de se aposentar. Mesmo que entre com pedido agora. Vai entrar com pedido agora, vai começar a receber a partir de agora, só que ele vai entrar na regra anterior, tá bom? E aí, alguém mandou alguma coisa? Alguma pergunta? Agora não. Agora não mandou não. Não, mas antes mandou? Não. Tá bom. Só o Yuri tinha comentado com a gente, mas só mandou uma outra. Entendeu? Então, existem vários tipos de aposentadoria, vários tipos de benefícios. E tem cliente que tem direito a 4 aposentadorias. Tem cliente que tem direito à aposentadoria rural, por idade rural. Tem cliente que tem direito à aposentadoria
urbana. Tem cliente que tem direito à aposentadoria, ele tem direito à aposentadoria rural, exclusivamente rural, ele tem direito à aposentadoria exclusivamente urbana, ele tem direito à aposentadoria híbrida. Tem cliente que tem direito à aposentadoria por invalidez e tem cliente que tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então o cara tem direito a 3, 4, 5 tipos de aposentadoria. Uau, Thiago, então ele vai ter 5 aposentadorias diferentes? Não, ele não vai conseguir receber as 5. Mas cada aposentadoria tem uma forma de cálculo diferente e ele vai ver qual é mais benéfica para ele. Como que ele faz para ver qual é mais benéfica? Planejamento. Através de um planejamento previdenciário. O advogado especialista, você tem que se especializar, vai fazer entrevista com o seu cliente, vai solicitar as documentações, as informações, certo? E vai fazer o planejamento para ver qual que é a aposentadoria mais benéfica. Entendeu? Talvez o cara hoje tenha direito à aposentadoria por idade rural. No valor, um exemplo, de R$2.000. Só que, se você fazer um planejamento para ele, e você perceber que ele tem direito à aposentadoria híbrida daqui a um ano, falou, olha cara, se você pagar o INSS, nós fazermos uma complementação no valor do teto do INSS, ou valor de R$5.000, enfim, depende de cada caso, o cara vai pagar ali por mês R$500 por mês, estou dando um exemplo, R$500 por mês, vezes 12 meses, o cara gastou quanto? 6 mil, não gastou? R$6.000. Putz. Só que daí o cara, daqui a um ano, ele vai aposentar por quanto? Ele pode aposentar, antes ele ia aposentar por quanto? Por 3 mil, né? Ele pode conseguir uma aposentadoria no valor de uns 4 mil. Ou seja, ele gastou R$6.000 pagando R$500 por mês, certo? Mas quando ele aposentou, ele vai ganhar R$1.000 por mês de aposentadoria. A mais. 3 mil que ele já tinha direito, mais 1.000 pela complementação. 1.000 vezes isso por mês. O INSS faz quantos pagamentos por ano? 13. Por que 13? 13º. 12 meses mais o 13º, dá 13. Então, tu conseguiu para o teu cliente R$13.000 a mais por ano. Um outro detalhe muito importante, as pessoas não sabem disso. Foi economizar a folha, tá acabando. Continuidade desse negócio. Além, no campo de benefício por incapacidade, subdivide em que? Aposentadoria por invalidez, auxílio doença e auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? É um benefício destinado àquelas pessoas que sofreram um acidente decorrente da atividade de trabalho. Acidente ou doença. Muita gente não sabe. É o seguinte, o auxílio doença é destinado para aquela pessoa, que nem o Eric falou, que consegue voltar ao mercado de trabalho, ele consegue trabalhar, mas a força de trabalho dele foi reduzida. Antes ele tinha 100% de força, agora ele tem 95%. Por sequelas de algum acidente ou por sequela de alguma doença. Então ele vai ter direito de receber o auxílio acidente. E o auxílio acidente é por quanto tempo? Em regra, é vitalício. Vamos fazer, só dar um ensinamento. Aposentadoria por invalidez. O auxílio doença. A aposentadoria por invalidez. Em regra, é o que? É a média, é 100% do RMI, da média de remuneração. Aquela que eu mostrei lá atrás, na aposentadoria por idade.
ok? 100%. Tá? Isso antes da reforma. Após a reforma, houve algumas modificações falando que o valor da aposentadoria por invalidez seria, no caso de doença, 60% mais 10% ali, ok? E no caso de aposentadoria por invalidez que tem origem em acidente, seria 100%, permaneceria a regra anterior 100%. Mas isso eu entendo que é inconstitucional, tá bom? Inclusive, a Rosa Weber, ministra do STF, deu uma decisão favorável que é inconstitucional isso, tá? Então vamos utilizar a regra anterior, antes da reforma. Então a aposentadoria por invalidez é 100%, o RMI, renda mensal inicial, é 100% de contribuição. O auxílio doença, quantos por cento? 91%. Ok? Lembrando que o teto do INSS em 2022 é R$ 7.087, mas como para facilitar os nossos cálculos, suponhamos que fosse 10 mil. Então vamos fazer o quê? A aposentadoria por invalidez 100%, o cara aposentou por invalidez, ele vai ganhar quanto? R$10.000. O auxílio doença é quanto? 91%? 9.100. E o auxílio acidente? 50% do salário. Acidente é quanto? 50%. Que dá quanto? 5.000. Certo? R$5.000. Tem um detalhe importante aqui. Quando a pessoa ela procura o INSS, é muito difícil. Agora, com algumas alterações, o INSS está concedendo um benefício por incapacidade definitivo por 2 anos. O INSS está falando que é aposentadoria por invalidez. Não é aposentadoria por invalidez. Porque, em regra, a aposentadoria por invalidez é definitiva. Em regra, é definitiva. Certo? Quando a pessoa ela procura o INSS e o INSS concede o auxílio doença para ela, mas ela já tem direito à aposentadoria e ela não procura um advogado especialista para entrar com o processo, ela está perdendo quanto? 9% por mês, 9% por mês de benefício. Por quê? Foi concedido só o auxílio doença para ela tinha direito à aposentadoria. Certo? Suponhamos que a pessoa já recebeu, eu já vi casos de pessoas que ficou recebendo 10 anos auxílio doença. A cada 4 meses, a cada 6 meses ia lá, tinha que fazer um novo pedido. A INSS cortava, ficava 3, 4 meses sem receber, ia lá fazer um novo pedido e etc. Primeiro, esses 4, 5 meses que fossem receber por ano, já dá uma diferença enorme. Mais desses 9%, outra diferença. Então, é muito importante quando um cliente te procurar, ele está recebendo auxílio doença, você entrar com o processo, pedir a concessão da aposentadoria desde o primeiro requerimento administrativo, pedindo para o juiz pagar os 100% do RMI desde o primeiro pedido, por conta desses 9% aqui. Porque uma média, por exemplo, se a aposentadoria fosse a média de R$10.000, o cara estaria perdendo quanto? R$900 mês. Vezes quanto? 13 meses, 12 meses e mais o 13º. Dá quanto? 9.000, 10.000, 11.400. 11.700, porque é 27. R$11.700. É muito prejuízo para o cliente. Tá bom? Então, detalhe, uma regra importante aqui. O cara sofreu um acidente ou sofreu uma doença e ficou incapacitado por 1 ano ali. Muito comum, o cara ficou incapacitado por 1 ano, mas ele consegue voltar ao mercado de trabalho e 100%. Então, durante esse 1 ano, ele vai receber o quê? O auxílio doença. Ok? Se for um acidente ou uma doença bem grave, ele vai receber aposentadoria por invalidez. Certo? Só que,
converte-se em aposentadoria por invalidez. Só que o cara sofreu um acidente bem grave, ou uma doença bem grave, e começou a receber auxílio doença. Auxílio doença comum ou auxílio doença acidentário. Auxílio doença comum tem origem em doença. Auxílio doença acidentário tem origem em acidente. É o mesmo, é 91%. Só que daí o cara, depois de um ano a receber 91%, auxílio doença ali comum ou acidentário, ele conseguiu voltar ao mercado de trabalho, ele consegue trabalhar. Aposentadoria por invalidez e auxílio doença, tanto comum quanto acidentário, o cara ele não pode trabalhar, o segurado não pode trabalhar, ele é impedido. Ok? Só que isso, o cara ele conseguiu, depois de um ano ele conseguiu recuperar e ele consegue voltar ao mercado de trabalho. Ele vai ter direito ao quê? Mas ficou sequelas. Se ficou sequelas, ele vai ter direito ao auxílio acidente. Então ele vai ganhar aqui 50% da média contributiva dele. Vou pegar uma caneta. 50% da média contributiva dele. Legal? Algo importante. O auxílio acidente é o quê? É uma verba indenizatória. O que é verba indenizatória? Ela entra com base de cálculo. No auxílio acidente o cara pode trabalhar, voltar ao mercado de trabalho, ganhar ali seu salário de 3, 4, 5 mil, 10 mil reais, enfim. Certo? Vai ser descontado o INSS do cara pelaquela contribuição como trabalho. Só que o que ele ganha como auxílio acidente vai somar ao salário. Então um cara que ganha 8 mil reais, por exemplo, suponhamos que esquece o teto, se não existe o teto do INSS 7.087. Mas se a média salarial é 7, 8 mil reais, e ele ganha um auxílio acidente, então a média contributiva do cara seria 13 mil. Lembrando que 10 mil é só para efeito de exemplo, que o teto do INSS hoje é R$ 7.087. Inclusive, se o seu cliente fez contribuições acima do teto, você pode pedir restituição, com juros e correção monetária. Tá? Então aqui, 13 mil reais. Isso é base de... Qual que é a importância disso? Isso aqui é base de cálculo para uma futura aposentadoria. Entendeu? Porque o cara ficou recebendo ali 10 anos um auxílio acidente. Então, o que o cara contribuiu mais o auxílio acidente é como se fosse o salário contributivo dele. A aposentadoria vai ser maior. Mas algo importante, a aposentadoria não é acumulável com outra aposentadoria, o auxílio doença não é acumulável com outro auxílio doença, isso não pode acontecer. E o auxílio acidente é acumulável? Em regra, não. Em regra não é acumulável, ou seja, se o cara sofreu um acidente, uma doença, e teve sequelas, ele vai receber auxílio acidente, certo? Ele não vai poder receber 2 auxílios acidentes. Só que ele sofreu isso em 2014. Só que em 2018 ele sofreu um outro acidente ou teve uma outra doença que o deixou mais incapacitado ainda. É um outro fato gerador, é um outro acidente ou outra doença. Então ele vai ter direito ao quê? A 2 auxílios acidente. Ou seja, 50%, vai 50%, vai ganhar 100% de verba indenizatória. E se ele trabalhar, isso vai somar ao salário para a média da aposentadoria, de uma futura aposentadoria. É muito importante você, quando for atender o seu cliente, fazer o seguinte: destrinchar, perguntar para ele se o cara onde ele trabalhou, com quem ele trabalhou, forma de trabalho, certo? Se foi ambiente periculoso ou insalubre, tá? Após 1997, sobre ambiente insalubre e periculoso, como é que você prova isso? Através do PPP, Perfil Profissional
esqueci outro nome. O nome, o PPP. É um laudo concedido pela empresa onde o cara trabalha, através de um técnico de segurança do trabalho. Tá bom? Mas antes de 97, e antes de 95, como é que você reconhecia o ambiente insalubre? Carteira de trabalho, pela profissão ali. Bastava você trabalhar numa função, tipo, pedreiro ou servente de pedreiro tem contato com o quê? Com cimento, com um monte de cal, com um monte de produtos químicos. Se constar ali, antes de 97, antes de 95, na carteira de trabalho do seu cliente, pedreiro, e o cara trabalhou 10 anos como pedreiro, ou 10 anos como vaqueiro, ou 10 anos como eletricista, ou 10 anos como segurança armada ou não. O cálculo não vai ser 10 anos normais. Se for homem, vai ser 10 vezes 1.4, vai dar 14 anos, você vai reconhecer. E a mulher, 1.2, vai dar 12 anos. Isso aumenta o que? O valor de contribuição do cara. Apenas a profissão do cara na carteira de trabalho, qualquer outro meio, prova testemunhal, você consegue reconhecer um período especial. Certo? Mas voltando aqui, o cara está recebendo auxílio acidente. Você destrinchou a vida do cara. O cara, olha, eu sofri um acidente em 2014, agora 2022. Em 2014. Certo? O senhor recebeu auxílio doença na época? Aí o cara fala assim, eu recebi auxílio doença por um ano, e depois cortaram. Mas o senhor ficou sequelas? Ficou sequelas, eu não consigo levantar o braço, não consigo movimentar. Qualquer tipo de sequelas que ficar, ou seja, é muito importante você fazer o seguinte, você entrar com um processo pedindo o restabelecimento do auxílio doença desde 2014, ou de forma subsidiária, a concessão do auxílio acidente desde o cessamento do auxílio doença. O cara recebeu auxílio doença de janeiro de 2014 a dezembro, 31 de dezembro. Então é muito importante você pedir o restabelecimento do auxílio doença lá pra cá, porque o cara tá doente, não consegue trabalhar, ou trabalhou forçado. Ou se o cara conseguiu trabalhar, mas teve a força de trabalho reduzida, é importante aqui o quê? Você pedir a concessão do auxílio acidente, por quê? Desde 2014. Porque o juiz, se ficou sequelas, o juiz vai mandar o INSS pagar todo esse período de auxílio acidente, entendeu? Descartando o que ultrapassar os 5 anos por conta da prescrição, certo? Então entrou com o processo agora em 2022, certo? A concessão vai ser desde 2014, ok? Só que, a concessão foi agora, entrou com o processo agora, dia 10 de 2022, ok? A concessão vai ser desde a data do início do pagamento, vai ser desde o indeferimento de 2014, ou seja, 31 de 12 de 2014, quando cessou o auxílio doença, certo? Com esse auxílio, concessão do auxílio acidente. Só que paga apenas os últimos 5 anos antes da propositura da ação. 2017. Então, 10 de 2017 a 10 de 2022, isso aqui vai ser o quê? Retroativo. E após 11 de 2022, o cara vai continuar recebendo até ele se aposentar. Ok? E de 2014 a 2017 prescreve. Exceto se for um absolutamente incapaz. Que daí não cabe prescrição. Tá? Tiago, mas qual que é a diferença? O cara te procurou para aposentar por idade. O cara te procurou para aposentar por idade. Entendeu? Você vai entrar com um pedido de auxílio acidente pro cara, o cara não tá mais doente. Ele não tá 100% doente. Ou tá 100% inválido. Não daria uma aposentadoria por invalidez. Mas peraí. Você tá recuperando aqui 5 anos de atrasados de auxílio acidente, que é 50% da média contributiva do cara. Vai dar uma paulada, dependendo da média contributiva dele. Esses 5 anos aqui vai entrar para quê?
Ou não, 5 não, aí entra tudo. Entra tudo, desde 2014. Entra como se fosse como base de cálculo, como se o cara tivesse pagado verba indenizatória. Então entra aqui 7 anos contributivos. Mais o salário o cara contribuiu, então a aposentadoria do cara aumenta. Então é um outro detalhe que você consegue dar uma alavanca no valor da aposentadoria do seu cliente que passa desapercebido, tá bom? E algo muito importante, R$100 a menos no valor da aposentadoria do seu cliente, isso dá uma diferença de quanto por ano? R$100 a menos? O INSS faz 13 pagamentos por ano. 13 são 12 meses, de janeiro a dezembro, mais o 13º. Então, se o seu cliente recebe R$100 a menos por ano, ele vai ter um prejuízo de R$1.300 a menos. R$1.300 a menos por ano. Aí o cara ficou aposentado 20 anos. Coloca 20 anos vezes 1.300, dá quanto? 13 mil, 26 mil reais. Isso com a diferença de R$100. Mas vamos colocar que a diferença que o seu cliente a diferença na aposentadoria dele é R$1.000 por mês. Vou fazer um cálculo aqui, ó. Suponhamos que o seu cliente está recebendo R$1.000 a menos por mês. R$1.000 a menos vezes 13, o prejuízo dele é 13 mil por ano. Aí o cara ficou aposentado 20 anos. 13 mil vezes 20 anos? 260 mil. Olha o prejuízo que o seu cliente está teve durante a vida dele de aposentadoria. Isso daqui que ele teve. Quando ele morre, o que acontece? O benefício, a aposentadoria é o quê? Base de cálculo para pensão por morte. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, se o homem falecer, a mulher tem direito à pensão por morte. Mas se a mulher falecer, o homem também tem, em regra, também tem direito à pensão por morte. Então o cara ficou aposentado 20 anos, morreu, aí entrou com pedido de pensão por morte, e a mulher recebeu pensão por morte, o homem, por mais 10 anos, ele também teve prejuízo, mas prejuízo por 10 anos. Por quê? Esse valor aqui, ó, o valor errado, é base de cálculo para pensão por morte. Sabe? Então, o direito previdenciário ele é um oceano azul. Sabe? Não basta aposentar o cliente, aposentar é fácil. Você que é advogado, ou você que é estudante e quer entrar em previdenciário, é muito gostoso, é muito interessante atuar nisso, certo? Mas não basta aposentar o seu cliente. Você tem que ter responsabilidade e seriedade, tem que ser sério, de fazer um pedido que você sabe o que está fazendo. Porque senão você traz um prejuízo de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 reais a mais para o seu cliente. Entendeu? Então isso é muito, muito importante, é muito sério vocês tomarem cuidado na hora da entrevista, pedir o maior número de informações possíveis, de documentos possíveis, tá bom? Beleza? Estamos aí, um abraço!